gente estava nesse texto, que é um texto gigantesco, que é uma entrevista com ele, sobre o Gurdjieff e a ligação dele com o Gurdjieff, que se chama Um Tipo de Vulcão, ou Era como um Vulcão, de 1996, quer dizer, uma das últimas coisas que ele fez, né? Ele morreu em janeiro de 99, então, em inglês é A Kind of Volcano. Então, eu vou pegar aqui de um ponto que eu sei que a gente já passou por ele, não sei se foi o último pedaço, mas também não é lá no início. Então, esse cara que está fazendo as perguntas é um especialista em Gurdjieff, né? Então, o cara faz uma pergunta que é assim: como o senhor percebe, em termos detalhados, o trabalho de Gurdjieff? É interessante saber que, desde o início, o senhor teve relações práticas e duradouras com o hinduísmo, e, em seguida, se confrontou com outras tradições. Qual é, segundo a sua visão, o aspecto específico da abordagem de Gurdjieff? Acontece frequentemente a pergunta: qual foi a fonte de Gurdjieff no sentido de uma transmissão direta e prática recebida por ele? Segundo o que me parece, a hipótese de que tenha sido uma fonte fortemente radicada no budismo, em particular tibetano, está equivocada. Aquilo que, para mim, é claro é uma relação estreita com uma tradição cristã muito antiga, e depois com certos elementos, sobretudo técnicos, que vêm de uma tradição que, em termos amplos, poderíamos definir como súfica, quer dizer, dos sufis. Então, essa é a impressão dele, Grotowski, sobre as origens do conhecimento e da própria prática do Gurdjieff. Essa é uma coisa que é super discutida, cada um acha uma coisa diferente, é bem, assim, digamos, polêmico, né? Então, ele tem maior cuidado aqui para responder a essa pergunta. Além disso, é difícil afirmar que se trata apenas disso, porque na tradição súfica nós encontramos também elementos do hinduísmo reinterpretados. Então, não devemos esquecer que certas ramificações do hinduísmo, por exemplo, o Sahaja, penetraram em profundidade na técnica e no modo de pensar dos sufis. Então, é claro, ele está dizendo, eu não entendo nada disso, tá? Então eu não posso responder perguntas a respeito disso, porque eu não sou conhecedora, meu conhecimento é ínfimo a respeito disso. Mas ele, até eu tinha sublinhado da outra vez esse Sahaja, para depois pesquisar e estudar, mas não fiz isso. Da primeira vez que eu li esse texto, eu fiz uma anotação aqui. Bem, essa fonte tradicional
do Gurdjieff, certas pessoas muito sérias, como Ouspensky, e um pouco fantasiosas, como o Bennett, tentaram encontrar essa fonte tradicional do Gurdjieff. Né? Então, tem o Ouspensky, que foi um cara que estudou diretamente com o Gurdjieff e que depois teve um rompimento com o Gurdjieff, e o Bennett, que o que eu sei é discípulo do Gurdjieff e escreveu uma biografia do Gurdjieff. A famosa esperança de Ouspensky era de conseguir encontrar a fonte de Gurdjieff, do momento em que Gurdjieff tinha ensandecido ou que tinha falhado na sua tarefa, ou que faltava alguma coisa. Então, essa era né, uma ironia, né? Mas o Grotowski está dizendo isso, né? Que a esperança do Ouspensky era de encontrar fontes para encontrar algum erro no Gurdjieff. Talvez, se perguntava Ouspensky, essa fonte de Gurdjieff teria sido colocada em contato com as pessoas que se dedicavam ao trabalho no Ocidente. Que ingenuidade! Por quê? Porque, segundo o que eu penso, Gurdjieff não era um emissário. Então, tem uma corrente que pensa isso, né? Que o Gurdjieff estudou aquelas coisas todas, construiu aquela estrutura do conhecimento dele, do trabalho sobre si, tinha aquela quantidade de discípulos, criou uma escola completa de conhecimento para o sujeito fazer o trabalho sobre si mesmo, do autoconhecimento. E a ingenuidade que o Grotowski está falando é de algumas pessoas que acham que ele era um mensageiro de um conhecimento oriental para o Ocidente. E ele está dizendo que não, que o Gurdjieff não era um emissário. O que eu entendo é o seguinte, é porque o Gurdjieff era autor desse conhecimento. Ele não era o cara que está levando um conhecimento pré-existente fazendo uma tarefa no plano, digamos assim, humano, material. Ele tinha autoria nesse trabalho que ele propunha. Ele era autor desse ele construiu essa coisa. Né? Então, é diferente, né? Ele era, sobretudo, um pesquisador que penetrou em profundidade as questões práticas e técnicas das tradições que ele conseguiu encontrar. Me parece que a sua experiência pessoal nesse âmbito tenha sido fundamental, mas que tenha sido utilizada também em diversos gêneros de documentações, coisas codificadas, como ele dizia, certos tipos de objetos ou de liturgias, ou em certas danças particulares, que ele tem utilizado, inclusive, antigas fontes escritas. É porque ele tem no livro dele, do Beelzebub, que é aquele livrão dele, tem um fragmento, é um livro gigantesco,
mas tem uma parte em que ele fala a respeito de como a arte surgiu, que é muito interessante. Talvez a gente pudesse até fazer um esforço para ler esse fragmento, porque tem essa coisa da codificação. Alguma coisa que fica, um conhecimento que fica codificado num objeto que vai passar, um objeto que tem uma duração, como uma cerâmica, uma coisa de arquitetura também, coisas que duram no tempo, e nesses objetos, a maneira como o objeto é feito, até às vezes com uma espécie de erro no objeto, uma coisa que não funciona direito. Exatamente por isso, aquele objeto é estranho, não é igual aos outros, é uma jarra, mas a alça da jarra tem uma coisa completamente diferente, e aquilo causa uma equivocação, e aquele objeto, então, e ali, nesse erro do objeto, tem alguma coisa codificada, um conhecimento que está inscrito. Enfim, é uma coisa complexa, a gente tem que parar e ler isso. Quer dizer, eu tenho que pegar o livrão, traduzir esse pedaço e a gente falar sobre isso. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Aproveitando que a Branca tem em português. Porque aí a gente pode pegar durante a semana, eu pego em italiano, porque o meu é italiano, ela pega em português, e a gente tenta destrinchar isso para a gente ler aqui. Eu acho que pode ser interessante. Porque ele fala disso que eu falei do outro dia aqui, que é essa coisa o conceito do Gurdjieff de arte é o conceito da arte objetiva. Por isso que ali na última fase do Grotowski, que o Peter Brook chamou de arte como veículo, mas o Grotowski antes chamava de objetividade do ritual. Então, tem uma coisa que esse objetividade do ritual, esse termo da objetividade, está ligado a esse conceito do Gurdjieff da arte objetiva, no sentido de que a arte tem uma, digamos assim, uma função. Então, diz isso, né? Vou pegar a frase de novo, né? Me parece que a sua experiência pessoal neste âmbito tenha sido fundamental, mas que tenha sido utilizado também diversos tipos de documentações, coisas codificadas, como ele dizia, em certos tipos de objetos ou de liturgias ou certas danças particulares, e que tenha sido utilizado, inclusive, antigas fontes escritas. A sua experiência pessoal e prática constituía uma base onde permaneciam ainda muitos buracos, muitos espaços vazios, coisas não resolvidas, coisas a serem desveladas, coisas a serem compreendidas em muitos níveis. Não se deve esquecer, por exemplo, que uma das suas fontes importantes foi a pesquisa, também ocidental, sobre o hipnotismo e sobre a sugestão. Então, isso é um campo que o Gurdjieff era super especialista, hipnotismo. Ele era um craque em hipnotismo. Se você lê lá, eu acho que até no próprio Encontro com Homens Notáveis, que é a autobiografia dele, que tem em português,
que é um livro curto e muito bom, assim, agradável de ler. Ele fala algumas coisas, se eu não me engano, que eu já li há muitos anos atrás, a respeito dessa coisa do hipnotismo. Então, e a gente sabe que o Freud também foi lá na coisa do hipnotismo, né? O hipnotismo é um conhecimento que aparece originalmente no Oriente, mas que vem para o Ocidente e, claro, interessa muito a esses caras. Você vê, tanto o Gurdjieff quanto o Freud, que são sujeitos completamente diferentes, de culturas diferentes, né? Mas que têm um ponto fundamental em comum. Tanto um quanto o outro estão interessados no trabalho sobre si mesmo, no trabalho de autoconhecimento, para fazer o sujeito sair das suas mesmices e do seu ego, das suas atrapalhações, para o sujeito se desenvolver. É claro, eles têm caminhos diferentes para isso, porque o Freud é europeu, o Freud é médico, é psiquiatra, então ele constrói toda a estrutura, é judeu, de origem judaica, né? Não era praticante, mas era judeu. Então, tem isso, né? Esse caminho que está ditado por essas circunstâncias de onde ele vive, que cultura o envolve, e o Gurdjieff tem uma cultura completamente diferente, mas eles estão ocupados com a mesma questão. Eu acho isso muito importante. Como o Stanislavski também está preocupado com a mesma questão. E aí o Grotowski também está preocupado com a mesma questão. Quer dizer, esses caras todos e outros estão preocupados com essa questão, a questão do autoconhecimento. É uma questão que ela parece muito insistente no século XX, durante todo o século XX, e ela continua insistente agora. Né? A gente já está no século XXI e essa insistência é imensa, né? De várias maneiras, porque parece que se a gente não tem isso, o nosso movimento no mundo fica muito limitado, ínfimo, quase ridículo. O que você pode se mover e mover no mundo é absolutamente ridículo se você não tem esse aporte do autoconhecimento. Se você não sabe de si, então é praticamente inútil saber de qualquer outra coisa, né? Então, aí, lembrando essa coisa ali daquele documentário que acho que vocês todos já viram, quem não viu pode ver e deve ver, eu acho, que é A Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, esse documentário do Herzog, porque ali aparece este problema. É um problema, uma questão que aparece para o ser humano, aquele ser humano ali que fez as pinturas da caverna, e os seres humanos que frequentavam aquela caverna, eles estavam ocupados com a questão do autoconhecimento. Por isso que tem um cara ali, que eu acho que é antropólogo, não me lembro o que é a especialidade dele, muito interessante esse cara, esqueci também o nome do cara, mas ele faz uma fala ali no documentário em que tem um momento que ele diz isso, que nós não deveríamos ser
nós não deveríamos nos nominar Homo sapiens, porque a gente não sabe nada. E que nós devíamos ser Homo spiritualis, porque isso nos designaria muito melhor e muito mais precisamente. Então, esses caras, de formas diferentes, o Gurdjieff, o Stanislavski, o Freud, o Lacan, ou enfim, e outros, né, estão preocupados com isso, com saber de si mesmo, e também essa coisa de saber da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida, por que nós estamos vivos, o que tem para a gente, enfim, tudo isso, né? Mas que tem que começar com o autoconhecimento, porque senão tudo fica fora do sujeito. Então, nem tem como operar com esses conhecimentos, né? Então, essa coisa, e tudo isso que eu estou falando por causa dessa coisa que o Grotowski falou do interesse dele sobre o hipnotismo e sobre a sugestão. Aí ele diz assim: então, se pode dizer que, por mais que se tratasse de uma tradição súfica, ela tinha a ver também com o Dr. Charcot. O Charcot é um cara ligado ao Freud, né? Então, o Charcot é esse cara do hipnotismo. Então, né? Por outro lado, frequentemente ele citava a Tábua de Esmeraldas, que é o Hermes Trismegisto, né? Que o Jorge Ben canta, né? Então, tem o Hermes Trismegisto, aí tem o Charcot, tem o Mesmer, né? Da onde que era um cara especialista em hipnotismo, que aparece no livro dele, no Beelzebub, ele fala do Mesmer, que é da onde vem o termo mesmerizado. Quando você diz assim, nossa, eu fiquei mesmerized, mesmerizado, encantado, enfeitiçado, é por causa do Mesmer. Porque o Mesmer é que estudou esse conhecimento dessa dimensão do hipnótico. Tão interessante que é, né? E que vai aparecer em uma série de experimentações artísticas também, tanto de pintura, quanto de música, quanto de teatro, essa coisa do mesmerizante, né? Essa dimensão mesmerizante. Eu ouço sempre essa música do Jorge Ben, é uma das minhas prediletas, do Hermes Trismegisto, que é muito interessante, né? Ele buscou de várias maneiras e em várias direções, e ele encontrou respostas, mas encontrou também falta de respostas, coisas esquecidas ou perdidas ou não resolvidas. Por um longo período da sua atividade, ele ensinou, mas, ao mesmo tempo, ele continuava as suas pesquisas. Isso é uma característica desses caras todos que a gente está falando, porque são pesquisadores, são teachers, são mestres, tanto o Stanislavski, quanto o Grotowski, quanto o Gurdjieff, quanto, enfim, Freud, eles todos sempre estudaram, pesquisaram e ensinaram, mas mesmo quando estavam já ensinando, não pararam de
pesquisar. Então, o conhecimento com essa questão de ser um moto contínuo, né? Ele está ininterruptamente em movimento, o conhecimento. Porque a gente nunca deve esquecer, né, que tem essa fala importantíssima do Grotowski no texto do Performer, quando ele diz que o conhecimento é um problema de fazer. Ou você faz ou não faz. Então, ele coloca isso, né, muito claramente. E esses caras, eles todos estavam se guiavam por essa mesma lei de não parar a pesquisa, a investigação. Grotowski diz que na arte tem essa questão de que a obra de arte é a resposta do artista a uma pergunta que o mundo coloca para ele. Então, vem essa pergunta. O mundo coloca uma pergunta. A existência, a natureza, o universo coloca uma pergunta. E a obra é resposta. Resposta não verbal, intelectual, mas obra, coisa. Ou seja, o sujeito tem que fazer a resposta. Ele faz a resposta. Por isso que é tão interessante essa coisa do quanto nós ficamos mesmerizados diante de uma obra de arte. Se é uma obra de arte mesmo, ela mesmeriza. Por isso. Então, quando os caras ali da Caverna dos Sonhos Esquecidos, há 40 mil anos atrás, pintam aquelas figuras, aqueles animais, aquelas cenas nas paredes da caverna, aquilo é uma resposta que eles estão dando ao que o universo está colocando como questão para eles. Então, por isso que é tão importante isso, porque essa caverna de Chauvet é considerada o maior acervo jamais encontrado de arte da humanidade. Não existe nada semelhante a esse tesouro de Chauvet. Primeiro, porque está intacto, depois, porque é uma coleção imensa, é um acervo gigante, não é uma coisa, não é uma obra, um objeto, é uma obra extensa, que tem várias qualidades e detalhes, né? Os caras estão lá há, sei lá, 30 anos estudando, né, a caverna. E eu acho que eles estudam todo dia. Aqueles caras lá, as equipes e tal, eles... É muita coisa que tem ali, né? Esse tesouro, né? A esse respeito, ele disse, num certo momento, de uma maneira bastante brutal, que as pessoas com quem ele tinha trabalhado em certos períodos eram também as suas cobaias. Isso é interessante. É claro, o Gurdjieff era um cara que não tinha nenhum tipo de censura social ou politicamente correto. Se fosse hoje em dia, bom, é completamente politicamente incorreto, ninguém pode dizer isso. Mas é claro que também a gente poderia dizer que os atores que trabalharam com Grotowski no Teatro Laboratório eram cobaias da pesquisa.
Mas eles eram cobaias deles mesmos. Quer dizer, eles também estavam fazendo a pesquisa, é lógico, entendeu? As pessoas estavam trabalhando com Gurdjieff porque elas queriam, eles não estavam num campo de concentração, eles não estavam presos, eles não estavam em jaulas, eles não estavam obrigados. E, de uma certa maneira, o cara sabe que ele é cobaia. Ok, né? O cara está vivo, né? Ele buscou compreender no homem a lógica de leis objetivas. Por esses motivos, é equivocado e, no mínimo, ingênuo querer encontrar um único lugar, uma única fonte associada a Gurdjieff. Ele foi um pesquisador que explorou diversos âmbitos e diversas tradições, por mais que ele tenha se concentrado, sobretudo, sobre a cultura, sobre o berço cultural constituído no Mediterrâneo, que se esticava também um pouco mais para o leste, para o Oriente, né? Em certo sentido, para compreender, ele fez um trabalho científico. Não compreender para elaborar fórmulas verbais. Compreender para poder fazer. Então, é disso que se trata, né? Mas, assim, o que para mim é muito forte é que compreender para poder fazer só com autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não existe isso. Existe. A pessoa pode compreender coisas, mas não compreender nesse grau de compreender e, então, poder fazer aquilo. O que se apresenta, né, para fazer. Essa diferença é sempre fundamental. Tem também a questão da linguagem de Gurdjieff. Ele reformulou todas as antigas questões tradicionais. Quanto mais vai para trás no tempo, tanto mais essas questões, perguntas, eram colocadas de maneira mais clara. Todas essas perguntas, ele as reformulou em uma linguagem extremamente cool. E o Grotowski usa aqui esse termo do inglês, cool. Ele introduziu uma terminologia, não uma terminologia abstrata ou religiosa. Quero dizer que era uma linguagem cool, prática, técnica, e quase respondendo ao nível das ciências dos seus tempos. Então, isso também é uma coisa que é sensacional no Gurdjieff e é a mesma coisa que eu acho sensacional no Freud também. Porque eles são completamente acessíveis. Quando eles escrevem, quando eles falam, as conferências, as falas, é para todos. Não é linguagem cifrada, não, é cool. Porque se você vai ler as conferências do Freud, é super cool. Você não precisa ter nenhum background de conhecimento, de nada. Você pode ler. Você vai e lê. Né? E vai recebendo aquilo. Né? Então, quanto essa coisa de colocar tudo de maneira clara. Né? E a conexão com o seu tempo. Essa coisa da contemporaneidade.
Das ciências mecânicas, por exemplo, ele utilizava diversos elementos da terminologia do seu tempo, como os amortecedores, tá? Entre aspas. Em qualquer âmbito se pode ver que ele se esforçava para separar a terminologia não apenas do sentimentalismo, mas também do conteúdo teológico. Então, ele pega esse termo, que é, lógico, da Revolução Industrial e né, do avanço tecnológico do mundo. Ele pega esse termo, que é um termo de máquinas, os amortecedores, e ele aplica isso para o estudo, conhecimento do corpo humano e de como você trabalha sobre si, e tem toda essa questão dos amortecedores, né? Então é muito interessante, assim como o Grotowski vai e faz nessa última fase da arte como veículo, ele vai e propõe um ritual laico. Ora, vejam só que coisa sensacional, que paradoxo delirante, porque como que pode existir um ritual laico? Pois se é laico, não tem nenhuma ligação com nada que é religioso, com nenhuma fé, com nenhuma doutrina, com nenhuma crença, mas o ritual é uma estrutura que descende, exatamente, que é uma manifestação de estruturas religiosas, de fé, de crença. Aí ele bota os dois conceitos juntos e cria o ritual laico, para que a gente possa estudar com uma perspectiva completamente nova, contemporânea, a gente possa tanto estudar o que é o ritual, quanto estudar o que é o conceito do laico. Né? Então, ele cria, e isso não é uma coisa delirante intelectual, porque ele fez isso. Ele fez isso, ele se propôs a articular isso, o ritual laico, e fez isso efetivamente. Então, ele passou ali anos trabalhando e conseguiu articular essa estrutura ritual laica como um objeto, de uma certa maneira, puro, porque não conspurcado por nada que possa influenciar nem quem faz, nem quem vê. Porque é laico. Então, é um negócio sensacional, né? Então, esses caras sobre os quais a gente está falando, são sujeitos superdotados, né? Gênios. Aí vem uma pergunta do cara. O cara pergunta assim: qual seria este conteúdo teológico? Aí ele diz assim: não o nível do fazer, mas o nível dos dogmas relativos a interpretações do mundo. Bem, isso foi, para o nosso tempo, e talvez não apenas para o nosso tempo, completamente excepcional. Ele está falando do Gurdjieff, mas a gente podia estar falando dele. Como a gente podia estar falando do Freud. Completamente excepcional.
como ele diz assim, para o nosso tempo e talvez não apenas para o nosso tempo, porque isso vai atravessar tempos. Porque é claro, como atravessa os tempos lá as pinturas daquele cara com o dedinho torto que pintou lá as paredes da caverna de Chauvet. Porque 40 mil anos depois, aquela obra dele ainda é completamente equivocante, provocante, mesmerizante. Quer dizer, são coisas que não são níveis que não são coisas datadas, né? Não são coisas só de um momento histórico. Pelo que eu sei, ninguém fez um esforço desse tipo para destacar as coisas, separar as coisas, separá-las dos conteúdos teológicos, para levá-las de volta para a sua qualidade pragmática. Aí você vê, ele está falando do Gurdjieff, mas ele está falando dele. Porque ele fez isso lá na arte como veículo. Porque aí o sujeito pode estudar aquela estrutura do ritual, como ele fez, como é laico, você pode estudar aquilo sem a contaminação da fé. Não que a fé seja negativa, é claro que não, e não é disso que eles estão falando, mas para que seja para todos, e não só para quem acredita nesta ou naquela, aquele veículo, digamos, religioso, teológico e tal. A atitude de Gurdjieff não é religiosa, entre aspas. Tem alguma coisa de religioso, mas não é ostentado, assim se evitam os excessos ligados ao conteúdo. Isso também aparece na psicanálise com Freud, porque isso, inclusive, foi uma questão que eu discuti durante algum tempo, mais recentemente, quando eu era membro e estava ligado a uma escola de psicanálise no Rio, onde eu dava aula de arte e psicanálise. E eu me impressionava com o preconceito gigante que as pessoas, em geral, não são todas, é claro, mas um preconceito gigante que as pessoas que são do campo da psicanálise têm em relação ao campo da religião. Porque eles são completamente religiosos. Eles não percebem. A relação deles com a coisa da psicanálise é uma relação, 80% das vezes, fanática. Tem um fanatismo. E eles não percebem isso, e isso não tem completamente equivocado o processo. Porque o Freud, então, dentro mesmo da coisa da psicanálise, se fala que as sociedades de psicanálise no mundo, a gente chama, as pessoas chamam de igrejinhas. Tem a igrejinha tal, tem a igrejinha tal. Igrejinha, é assim que chama. Por isso, porque são igrejinhas. E aí a gente vê o quanto é fundamental para fazer a verificação
separar. Não deixar essa contaminação acontecer. Aí ele diz assim: é o caso da famosa resposta de Gurdjieff à pergunta de uma senhora ou de um senhor. Aí vem 2 pontos, abre aspas, e vem a pergunta. E de Deus, o que se pode dizer? Fecha aspas. Você está indo muito alto demais. Ele teria respondido no seu inglês muito peculiar. You go too high. Eu acho o seu inglês e o seu francês eram perfeitamente funcionais para os seus objetivos. É um outro elemento útil para romper os hábitos intelectuais da escuta e da interpretação. E depois tem a sua maneira de plasmar a linguagem. Existem detalhes, em aparência teóricos, mas, na realidade, muito práticos e basilares. Como, por exemplo, a diferença entre feeling e sensing, sentimento e sensação. A diferença é fundamental, mas, ao mesmo tempo, muito difícil de agarrar pelos nossos contemporâneos. Muito difícil de colher essa diferença. Encontramos em Gurdjieff essa orientação muito especial, excepcional, que podemos chamar de aceitação das condições de vida de uma pessoa. E o fato que essas condições sejam o melhor ponto de partida para o trabalho sobre si mesmo. Isso é muito importante, né, para o trabalho sobre si mesmo. Essa aceitação das condições de vida de uma pessoa. E o fato de que essas condições são o melhor ponto de partida para o trabalho sobre si mesmo. Então, se você não fica rejeitando as condições que existem da tua vida, você aceita, é dali, desse ponto, que você pode efetivamente fazer o teu trabalho sobre si. Não abandonar o lugar próprio na vida cotidiana, em meio às pessoas, para ir viver num eremitério, né? Para se isolar. Não se retirar da vida, mas permanecer precisamente nas circunstâncias em que a situação, ou o destino, se vocês preferirem, nos colocou. E aí, aqui, dar conta. É sem enganação, sem tapeação, sem fuga. Porque exatamente as condições, adversas que elas sejam, elas são fundamentais e ponto de partida. Se a pessoa quer mudar as condições, escapar das condições, não escapa, não tem jeito. Então, por isso que o Freud coloca lá, porque no processo psicanalítico o sujeito vai ter que ver lá o que aconteceu lá na primeira infância, quando nasceu, o que houve, e fazer, escalavrar lá para poder, a partir disso, que eu entendo assim, né, a partir de aonde você
nasceu, como você nasceu, aonde você viveu, como você viveu. É ali que tem a chave do autoconhecimento. E muitas vezes as pessoas rejeitam, têm preconceito com a sua própria história. E esses caras, eles vêm colocar exatamente isso, que a própria história do sujeito é a riqueza, é a joia, é o tesouro do sujeito. E o sujeito fica tentando renegar, e não tem como. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante que ele está falando ali. Né? O sistema capitalista, ele é um sistema fundamentado, apoiado sobre a estrutura ilusória. Então, é tudo sobre a ilusão. Então, você é instigado a se iludir ininterruptamente. Então, é claro, a pessoa vai ali, posta uma foto no Instagram, maravilhosa, a pessoa está ferrada, está péssima, está se sentindo mal, mas ela posta aquilo, as pessoas acham que ela está daquele jeito. Então, tudo é a coisa do ilusório. Compra uma coisa, não resolve nada, né? Então, é assim, né? É uma coisa você tem que ter um trabalho de resistência imenso, né? Ininterrupto. Por isso que é tão importante termos os coletivos. As pessoas outras que também estão lutando, porque você não pode ficar lutando sozinho. Você não aguenta lutar sozinho. Você tem que ter os teus pares, as pessoas, outras que também estão vendo isso e que também precisam lutar. Então você vai lá ler o Krenak. Aí você diz, graças a Deus o Krenak existe. Aí você vai, não sei o quê. Aí você, ai meu Deus, ainda bem. Então você diz, não, peraí, eu não estou doido, eu não estou ficando maluco. Esses problemas são reais, né? E aí você não fica preconceituando e rejeitando o real, o teu real, ou o teu corpo, ou a tua, né? Então, por exemplo, na minha idade, a quantidade de coisas que vem para você não parecer a idade que tem é uma coisa alucinante. É o tempo todo isso, é um bombardeio. Porque parece que eu não posso parecer que tenho 67 anos. E às vezes a coisa me pega. Eu digo, meu Deus, eu estou parecendo 67 anos. Eu digo, sim, mas eu tenho 67 anos. Queria parecer o quê? Francamente. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque a coisa bombardeia. E como tem outras pessoas que ficam disfarçando, fazendo um monte de coisa para disfarçar, aí você não disfarça, aí isso fica mais ainda né, ostensivo, né? Então, é dessa luta que ele está falando, né? Tem um texto do Grotowski que ele fala que o homem contemporâneo tem esse problema por exemplo, ele fala da questão do sexo, e ele diz, a maioria das pessoas faz ginástica sexual. Não faz sexo. Sexo é outra coisa, ele diz. Não é esse negócio de ginástica, não. É bem diferente. Tem a ver com o coração, com o encontro. Porque o homem contemporâneo, ele diz assim, porque o homem contemporâneo substitui o ideal de felicidade pelo ideal de prazer. E aí é lógico que dá tudo errado. Não pode dar certo. Porque o prazer é efêmero. É momentâneo.
E a felicidade é uma coisa que é uma construção e tem a ver com autoconhecimento. É impossível a pessoa ser feliz sem autoconhecimento. Eu acho que é impossível. Frase anterior, né? Não se retirar da vida, mas permanecer precisamente nas circunstâncias em que a situação ou o destino, se vocês preferirem, nos colocou e, a partir dali, dar conta da coisa. Não significa que eu acho que essa é a única possibilidade. Para mim, por exemplo, interessa muito a possibilidade de manter um certo isolamento e penso que o sistema monástico, aquele tibetano, por exemplo, mas também certos sistemas eremíticos cristãos tenham podido criar condições favoráveis. Em Fontainebleau era esse lugar na periferia de Paris, aonde o Gurdjieff criou esse instituto harmonioso do ser humano, não me lembro exatamente como é que é o nome, um castelo que ele comprou e que ele construiu esse centro dele. Então ele diz assim, em Fontainebleau, num certo sentido, tinha um isolamento temporário, condições especiais. Mas isso que ele está dizendo é no sentido de, digamos assim, circunstâncias muito específicas para pessoas muito específicas, não para todos. Né? Porque quando o Gurdjieff articula que a escola dele é o quarto caminho, é porque tem os três caminhos famosos, conhecidos, que é o monge, o faquir e o yogi. E ele propõe o quarto caminho, que é o sujeito se conhecer, fazer o trabalho sobre si mesmo, sem ter que abdicar da vida, como o yogi, o monge e o faquir. O sujeito fazer o trabalho sobre si mesmo, fazer o trabalho de autoconhecimento, ficando no mundo, casando, tendo filhos, trabalhando, ganhando dinheiro, tendo uma casa. Ele vem propor isso, que parecia algo impossível. Por isso que é tão diferente dos sufis. Porque os sufis, eles ficam com um modo de vida completamente diferente das outras pessoas. Então é tudo muito recluso e tem essa coisa, não sei quantas mil horas de orações, não sei o quê, homens separados de mulheres, blá, blá, blá. Na proposta do Gurdjieff não tem nada disso. É o cara no mundo, na vida. Vivendo a vida com tudo que tem e, dentro das circunstâncias da vida, fazendo o trabalho do autoconhecimento. Nesse sentido, como Freud. Porque o sujeito tem que ir ali 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana no consultório do analista, mas ele está vivendo a vida, está acontecendo tudo na vida. Aí vem uma pergunta longa, tá? O cara diz assim: Gurdjieff sempre insistiu sobre a necessidade de condições especiais, adequadas a cada pessoa, mas tem também alguma coisa de específico que corresponde a uma profunda exigência moderna na recusa, inclusive, na demolição de cada moral convencional, do sentido do bem e do mal, dos dois polos,
independente da forma que possam assumir. Ele tinha demolido tudo isso para substituir por um único critério. O que é que favorece realmente o trabalho interior? Que coisa bloqueia o trabalho? Que coisa provoca uma perda de energia? Em última instância, o critério era exatamente esse, mas tinha também alguma coisa de muito peculiar que se ligava a isto, a necessidade de alcançar uma força viva, seja no movimento descendente, quanto no movimento ascendente. Aí o Grotowski pergunta assim: no movimento descendente do mundo? Aí o cara diz: não ser absorvido, mas andar junto, acompanhá-lo. Aí o Grotowski: não ser absorvidos, mesmo que andando juntos, num certo sentido, é uma antiga tradição gnóstica. Proceder juntos para permanecer livres diante disso. Eu penso que se trata de uma acentuação característica de Gurdjieff. O destaque da moral convencional comporta diversos perigos, mas se quer manter as coisas no seu contexto operativo, é necessário. A qualidade extraordinária de Gurdjieff está, talvez, nesse desafio incrível. E, no entanto, apesar de tudo, ele colocou a acentuação sobre a consciência, no sentido de consciência moral, que constitui o fundamento. Se você rompe esse aspecto da consciência como fundamento, se começa rapidamente a confundir a mão direita com a mão esquerda, o que é bastante cômodo e, inclusive, por esse motivo, se transforma em corrupção de dentro. A raiz da consciência para Gurdjieff é fundamental. Certo, é importante se liberar das mentiras da moral convencional. Em Gurdjieff, é o aspecto mais moderno e, ao mesmo tempo, mais tradicional. Se a gente vai muito para trás no tempo, na direção das fontes tradicionais, se encontra de novo sempre esse aspecto, ao invés de acompanhar o movimento do mundo decididamente, inclusive o movimento descendente do mundo, e utilizá-lo para a sua própria independência, digamos, o próprio descondicionamento. Bom, eu não conheço outros casos nos quais se tenha aferrado tão rigorosamente a esse princípio. Esse princípio do descondicionamento é um princípio fundamental. Ele é um princípio fundamental no Gurdjieff, ele é um princípio fundamental no Grotowski, visto a via negativa, todo o trabalho do training, que é ligado
ao descondicionamento, é fundamental na psicanálise, porque neurose é condicionamento, é sinônimo de condicionamento. Então, para desmontar a estrutura neurótica, o sujeito tem que descondicionar. Então, descondicionamento é uma lei muito interessante, que tem a ver com a consciência, lógico, né? Como ele está colocando aqui. Nós somos sujeitos condicionados. Condicionados pela educação, condicionados pela cultura, condicionados pela nossa história. Isso significa que nós não somos livres e que a gente se repete o tempo todo, porque é tudo condicionamento. Então, a proposta, tanto do Gurdjieff, e eu estou dizendo aqui tanto quanto do Freud, é uma proposta de descondicionamento. Ou seja, a gente fazer o trabalho sobre si, se conhecer realmente, identificar os condicionamentos e fazer o trabalho de desmontar esses condicionamentos. E isso está ligado à maneira como a gente se move no mundo. No mínimo, desde como o sujeito dorme, de como, aí eu falei hoje da coisa que o Grotowski fala, como faz sexo, como se relaciona com as pessoas, como no que acredita, como faz, tudo tem uma estrutura de condicionamento como se fosse... existe uma espécie de adestramento. Quer dizer, a educação, ela não deveria ser assim. Mas ela, principalmente no Ocidente, ela funciona como uma estrutura de adestramento. Como se adestra animal. Então, isso foi uma coisa que impactou muito os brancos, quando os brancos entraram em contato com os indígenas, por exemplo, no Brasil. Porque os indígenas não eram, eu não sei como está agora isso, é óbvio que isso, com contato com a cultura branca, eles passaram a adotar condicionamentos, mas eles eram descondicionados. E isso foi um choque, porque os caras eram, eu considero que eram não neuróticos. E praticamente no nosso mundo não existe o não neurótico. Só existe o neurótico, mais neurótico, menos neurótico. Mas não o não neurótico. Não neurótico eu estou para conhecer, hein? Nunca vi. Pode existir, mas eu não encontrei ainda com um não neurótico. Então, a gente pode ir... claro, não é que a gente vai virar santo puro, mas a gente pode tirar a casca grossa do condicionamento e começar a alcançar um nível minimamente razoável de liberdade. Porque senão, como que vai criar? Assim, pensando que nós aqui somos artistas. Então, temos esse desejo, esse movimento em direção à arte, à criação. É quase que difícil de entender, eu entendo a tua pergunta, porque é difícil mesmo. Porque, como todos são condicionados, e nós somos condicionados, é difícil a gente ver. A gente tem que sair de si e ver um pouco de fora para a gente ver o condicionamento e aí poder desmontar ele.